Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Prepare-se para mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo. Pegue sua Bíblia e abra no capítulo 13 de João. Chegamos a um capítulo muito importante deste livro. Este capítulo é muito importante por várias razões. Uma delas é porque nele está registrado o sermão da última ceia. Esse foi o sermão mais longo de Jesus. Outros sermões também são muito importantes, como o Sermão do Monte e o Sermão do Monte das Oliveiras. O Sermão do Monte, ou da Montanha, está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E o Sermão do Monte das Oliveiras, nos capítulos 24 e 25 do mesmo livro, em apenas 2 capítulos. Já o Sermão da Última Ceia vai dos capítulos 13 ao 16 do Evangelho de João. Alguns incluem também o capítulo 17, que corresponde à oração de Jesus pelos que estavam com ele na última ceia. Na verdade, os principais sermões de Jesus não foram bem sermões no sentido literal da palavra. Eles poderiam ser considerados diálogos. No final do capítulo 13, descobrimos que os apóstolos fizeram algumas perguntas para Jesus durante a última ceia, e as respostas de Jesus a estas perguntas formam a essência deste sermão. A importância do capítulo 13 dentro do Evangelho de João se deve ao fato de agora encerrar-se os 3 anos de ministério público de Jesus. O capítulo 12 marcou o final do ministério de Jesus. Além disso, este capítulo também registrou aquelas palavras marcantes de Jesus sobre o julgamento para aqueles que rejeitam e não ouvem as suas palavras. A última parte deste capítulo ficou marcada pelo enfoque sobre o que é e o que não é fé. Foi assim que se encerrou o ministério público de Jesus. Jesus falou tantas coisas durante as discussões que teve com os líderes religiosos que tudo que ele falou se transformou num grande ensinamento. Ele fez declarações sobre o que ele era e por que ele veio ao mundo, por exemplo. Claro, muitas pessoas ouviram todas essas palavras. Jesus também falou que é muito importante que você saiba o que fazer com aquilo que sabe ou com aquilo que crê ou não crê. Ou seja, você deve agir conforme suas convicções e fé. Mas agora no capítulo 13, o ministério de Jesus já se encerrou. Preste atenção, estamos falando no capítulo 13 de João. Todas as últimas palavras de Jesus foram proferidas no chamado O Último Retiro de Jesus. Jesus iniciou seu ministério com um retiro registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E o propósito deste retiro foi recrutar os seus 12 enviados para que fossem os seus apóstolos. Este foi o resultado final do primeiro retiro de Jesus. Mas agora os 12 já estavam treinados e o seminário já havia sido encerrado. O último ato do ministério de Jesus foi marcado por uma reunião fechada que ele teve com os 12. Por isso, estes capítulos são tão importantes. Eles registram a última vontade de Jesus ao comissionar os 12 que ele tinha treinado durante os 3 anos de ministério, para o qual o Pai os havia comissionado. Sabe, é óbvio que os apóstolos não podiam morrer pelos pecados do mundo. Jesus faria isso. Mas a grande missão de levar o Evangelho, as boas novas de salvação para todo mundo, foi entregue por Jesus aos discípulos. Uma vez eu li uma crônica sobre Jesus que tinha acabado de ascender aos céus e que foi recepcionado pelos anjos em algum ponto a caminho do céu. Os anjos começaram a conversar com Jesus sobre sua morte e ressurreição e sobre o que estava acontecendo na terra. Depois de falarem sobre o triunfo da cruz, a ressurreição e tantas outras coisas, um dos anjos fez a seguinte pergunta: Escuta, Jesus, e como ficou a missão de levar as boas novas de salvação para todo mundo? Jesus respondeu: eu deixei nas mãos dos 12. Com um deles não deu certo, então agora são apenas 11. Eu deixei todo o ministério nas mãos deles. Aí outro anjo perguntou: E se eles não conseguirem? Então Jesus respondeu:
Se eles não conseguirem, eu não tenho outro plano. Foi o que aconteceu no último retiro de Jesus. O que podemos ler nos próximos capítulos é o relato de João deste último encontro. Você já pegou a sua Bíblia? Então abra no capítulo 13 e acompanhe comigo a leitura do versículo 1 até o versículo 17. Diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Que jeito bonito de iniciar um retiro, hein? Baseados no relato dos outros evangelhos, os teólogos afirmam que, enquanto eles estavam a caminho do lugar onde se realizou a última ceia, os discípulos discutiram sobre qual deles seria maior no reino de Jesus e o reino que Jesus implantaria aqui nesse mundo. Na verdade, eles não tinham nem sequer entendido qual era exatamente a missão de Jesus como Messias. Eles estavam influenciados pelo que os líderes religiosos criam, que o Messias conquistaria e estabeleceria um reino na terra, que subjugaria Roma. O livro de Atos, no seu primeiro capítulo, conta que depois da morte e ressurreição de Jesus, seus discípulos lhe perguntaram: O Senhor vai restaurar o reino de Israel agora? Chegou a hora de tomar o poder de Roma? Jesus os comissionou e disse-lhes: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus não disse que não tiraria o poder de Roma e implantaria o seu poder. Ele apenas disse que não é da nossa alçada saber o tempo destes acontecimentos. Acho que Jesus podia ter avisado que isso aconteceria na sua segunda vinda, mas ele disse que, por enquanto, deveríamos ser suas testemunhas. Não temos que saber nada, temos que ser testemunhas, a começar de Jerusalém e Judéia, Samaria e até os confins da terra. Talvez por causa da discussão dos discípulos sobre quem seria o maior, Jesus iniciou esta última reunião com uma atitude impressionante. Ele tirou sua capa e ficou com os trajes que um servo normalmente usava. Naquele tempo era costume lavar os pés dos convidados que chegavam à casa, mas era um escravo que fazia isso, e se a pessoa tivesse o mínimo de condições, é claro. Jesus assumiu o papel de servo, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. João conta que Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, até ser interrompido. E é lógico, essa interrupção
tinha que vir daquele chamado Pedro. Vamos imaginar que eles estivessem sentados ao redor de uma mesa redonda e que Pedro fosse o quarto ou quinto de quem Jesus se aproximou. Vamos supor que Pedro tenha ficado simplesmente horrorizado ao se dar conta de que o Senhor estava lavando os pés dele. E quando o Senhor se aproximou de Pedro, ele se levantou e disse: Senhor, vais lavar os meus pés? De uma maneira muito bonita, o Senhor respondeu a Pedro: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Esta cena me emociona. Alguma vez alguém já lavou seus pés? Algumas pessoas interpretam literalmente esta cena e costumam lavar os pés uns dos outros como parte da comunhão ou da Santa Ceia. Sem dúvida, esta é uma cena muito bonita e, na verdade, não faria mal nenhum se ela ainda fosse praticada hoje. Tenho certeza que seria uma bênção. Ela tem um ensino muito profundo para todos nós. Mas, sabe de uma coisa? Acho que quando as pessoas fazem esta cerimônia como parte da comunhão, elas lavam seus pés em casa antes de terem seus pés lavados em público. Mas naquele dia os discípulos não esperavam que o Senhor fosse lhes lavar os pés. E acho que os pés deles estavam bem sujos mesmo. Acho que, de todos, Pedro era o mais espontâneo e mostrava mais o que pensava. Imaginem a entonação dele nessa pergunta. Senhor, vais lavar os meus pés? Como você se sentiria se o Senhor lavasse os seus pés? Você não acha que seria uma experiência e tanto? A resposta de Jesus, a resposta que ele deu a Pedro, está nesse belo versículo. Pedro, você não entende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde você entenderá. Existem tantas coisas nesta vida que não compreendemos, não é verdade? O Senhor foi bem claro ao nos ensinar que os caminhos dele não são os nossos caminhos. Vamos encerrar o programa de hoje por aqui, mas no próximo encontro com a palavra nós vamos continuar o estudo desta maravilhosa passagem do Evangelho de João. Através desse estudo, sem dúvida, estamos crescendo espiritualmente, o que é muito importante para a nossa caminhada de fé. Como já falamos, estamos aprendendo aqui o que é Jesus, o que é fé, o que é a verdadeira vida, e eu, sinceramente, do fundo do meu coração, desejo que você possa estar vivendo a verdadeira vida com Jesus Cristo, porque essa é a vida digna de ser vivida. Deus tem muitas bênçãos para a sua vida através do estudo da sua palavra. Então, até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.